Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do CEL, Centro Espírita Luz da Esperança, São Francisco de Assis, Porto Alegre, bairro Partenon, Rua Veríssimo Rosa. Sejam todos bem-vindos. Hoje falaremos mais uma vez com um grande convidado. O presidente Paraguaçu receberá Maurício Xavier. Vou deixar para o Paraguaçu fazer as apresentações dele. Lembrando, todas as terças e quintas-feiras, aqui pelo Instagram do CEL, sempre teremos um grande bate-papo, reunindo diversos assuntos ligados ao Espiritismo. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Lembrando que o CEL está fazendo uma vaquinha virtual, né? Então, quem puder ajudar o CEL a manter o CEL aberto, porque nesse momento de pandemia o CEL está fechado, né? E devido aos custos que a casa precisa pagar, a gente resolveu fazer essa vaquinha virtual para todas as pessoas que puderem ajudar. Sejam muito bem-vindos ali. Pode entrar no site do CEL, cel.com.br. Ali vai ter o link da vaquinha, onde vocês vão poder fazer essa doação para manter o CEL aberto, né? Porque esperamos, né, nunca poder fechar as portas do CEL. E é a verdade que corre esse grande risco. Então, por isso que a gente optou em fazer essa vaquinha, tá, virtual, para todo mundo que puder ajudar. Seja bem-vindo. Terças e quintas, a partir das 7h30 aqui, então, sempre haverá um convidado. Hoje teremos Maurício Xavier. Nesta quinta-feira teremos Tatiane Pinheiro falando sobre o seu trabalho no CEL. E quem quiser fazer perguntas, pode escrever aqui embaixo, que a Candinha estará anotando todas as perguntas e depois ela vai fazer aqui para o Paraguaçu e para o Maurício responder essas perguntas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos e vamos falar aqui com o Paraguaçu, que vai começar com uma grande oração inicial. Faça a sua oração aí e vamos começar. Boa noite, meus queridos, meus amigos, meus companheiros de jornada, de caminhada, ao qual vocês são a razão dessa live. São a razão de muita existência espiritual, desse comando que a gente pede a Deus a permissão de poder usar o nome dele, a equipe espiritual, que processo esse nos abençoe e possamos nós agradecermos ter essa oportunidade de estar junto. Agora, olhando um nos olhos do outro e podendo dizer: obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo carinho que tu tem por nós. E assim possamos nós, a caminhada, que nos dê a graça de reencontrarmos novamente naquela tua casa, o Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, e poder abraçar vocês com um carinho que sempre tivemos e sempre vamos ter. E agora iniciamos a nossa bate-papo com o nosso querido hoje convidado, o Maurício Xavier. É o diretor das Gabines, diretor de Desobsessão e ainda é o patrão do DTG, do Centro Espírita, que eu acho, não por vaidade, mas é um dos únicos centros espírita que tem um departamento de gaúcho, de tradição gaúcha. Como nós somos gaúchos, não poderíamos nos excluir, nos eximir esse momento de poder dizer boa noite ao nosso querido patrão, nosso querido diretor, que possa ele, seja bem-vindo, estar conosco. Estamos esperando a entrada dele, Maurício Xavier. Ali dentro. Sim, mas ele tem que mandar o convite. Agora ele vai mandar o convite e nós vamos falar diretamente com esse rapaz. Querido Maurício, vamos lá, vamos conversar contigo. Não mandou o convite. Não estamos esperando o teu convite ainda para poder abrir o teu trabalho. Mas dentro dessa semana que temos, vamos esperar um pouquinho, ele deve estar com alguma dificuldade para entrar nesse momento. E dentro dessa caminhada que nós estamos fazendo, se cuide. Muita gente fala, usa máscara, usa a roupa adequada, não encontro social, separação social. Mas eu digo para vocês mais coisas. Vamos cuidar das unhas.
Porque embaixo das unhas, às vezes, cria depósito de vírus. Então, vamos escovar, vamos cuidar desse detalhe. É muito importante também essa maneira de nós nos observarmos. As mãos. As mãos hoje temos que ter super cuidados. Muito detalhes das mãos, porque é onde a gente toca em tudo e mexe em tudo. Sei que vocês estão cuidando, isso é muito importante. O álcool é observado, o álcool nos cuida e nos protege. Então, de certa forma, vamos ver se ele já está conseguindo entrar no nosso encontro que hoje estamos fazendo. Vamos ver se deu certo. Maurício, já conseguiste? Está entrando. Está entrando. Agora acho que ele conseguiu. Está dividindo a tela, está conseguindo entrar. Uhum. Oi? Eu estou ouvindo muito baixo a tua voz ainda, mas não estou vendo teu rosto. Deixa eu conectar aí, eu tô... Não chegou aí? A tua voz melhorou, já está forte. Tá ok, eu te escuto, te vejo. Não sei se estou me movimentando aí ou não. Desliga o Wi-Fi aqui, vou desligar o Wi-Fi aqui também, por ter das dúvidas. Pode acontecer. Façam suas perguntas Mas, também, né? como é importante eu saber que vocês Não cheguei? é importante saber que nessa caminhada, Liga teu Wi-Fi. essa família, essa união, esse carinho, é muito importante termos essa certeza que as minhas preces possam alcançar vossas famílias, que as minhas preces possam alcançar vocês. Porque nós, eu digo nós, é um todo, temos um amor muito grande por todos os companheiros que a gente tem. Companheiros esses que a gente, na caminhada, vê, encontra, às vezes não se encontra tanto, porque todos nós temos um trabalho. Entrou o Maurício. Ô, Maurício, Estou aqui. Tá aí, tá me vendo? Ok, eu te escuto. Baixar um pouquinho a tua câmera. Isso. Perfeito. Aqui ficou bom? Boa Tá, noite. ok. Boa noite a todos. Obrigado por essa grande oportunidade, Paraguaçu, desse convite. A gente está junto aqui, podendo compartilhar um pouco as nossas experiências, nossos entendimentos e conversar com o nosso pessoal, né, que está bastante saudoso aí da nossa casa, saudoso da nossa convivência presencial, né, e que a gente possa, nessa próxima hora, aí, ter um bate-papo bem descontraído, bem bonito, né, sempre iluminado e intuído por nossos amigos espirituais e, acima de tudo, com a paz de Jesus em nosso coração. Obrigado mais uma vez, Paraguaçu. Isso. Hoje nós temos uma ideia, porque muita gente quer saber direção de gabine, diretor de gabine das gabines. Evidente que tem que ter várias formas, maneiras, regrinhas para poder executar um bom trabalho. Eu acho que também é muito importante. E eu gostaria de saber uma pergunta para ti. Nas gabines, a pessoa que usa, pelo centro espírita, tem uma cama, tem uma máquina, e para executar o trabalho até mais uniforme, no sentido de atendê-lo. E quando essas pessoas colocam a mão no corpo desse paciente, vamos dar o nome de paciente, nosso irmão que está ali, é necessidade hoje, pela espiritualidade, tocar no outro ou não? Tá, ok. Gostaria de fazer uma pequena introdução antes em relação a esses trabalhos que são realizados no CEL. Né? O CEL ele tem um viés todo voltado à saúde espiritual, à saúde dos nossos amigos, que nós chamamos de assistidos, né? São a forma que a gente se dirige a esses amigos que procuram a nossa casa. O CEL foi concebido a partir dessa mediunidade de cura, né? Esse é o grande, por assim dizer, o grande objetivo de existência do CEL, ajudar nesse sentido.
se sabe, né, através de relatos desses amigos espirituais, que em cima do CL nós temos uma grande estrutura espiritual semelhante a um grande hospital, né? Isso, alguns de nós já tiveram a oportunidade de fazer essa visita. Te digo que eu fui agraciado com esse convite, né? Certa vez fui levado até os corredores desse hospital espiritual para ver como acontecem esses atendimentos. É muito gigante, quero dizer para todo mundo que é um lugar maravilhoso, de muita paz, de muita tranquilidade. Os amigos estão paramentados, parecido com a gente encarnado na casa, todos de jaleco, todos de branco. O ambiente é extremamente sereno, extremamente tranquilo. O ambiente ele é propício exatamente para levar um pouco de paz e de acolhimento daqueles que precisam da nossa casa, né? Então, para que tu tenhas uma ideia, hoje o CL faz um atendimento de mais de 50 mil atendimentos voltados à saúde por ano, né? Presencial, a gente está já numa casa de cerca de 10 mil atendimentos presenciais e mais outros 40 mil atendimentos à distância, né? É um volume muito grande, o que nos dá uma grande alegria e também demonstra o tamanho da responsabilidade que nós temos, né? E o CL adota alguns procedimentos, né? Isso é uma coisa bastante importante da gente ressaltar, alguns procedimentos de segurança, assim dizer, nos atendimentos espirituais, né? Tu me perguntou em relação a colocar a mão, né? A gente tem, em cima dos atendimentos de saúde e também de obsessão, né, normas muito bem definidas de como a gente deve abordar esses amigos que procuram a casa, né? Uma delas tem muito a ver com a nossa postura em relação àquele amigo que vem procurar aquele atendimento, né? O que acontece dentro das cabines, ficam nas cabines, a gente tem uma descrição muito grande. Talvez o nosso principal instrumento seja o respeito por todos aqueles que nos procuram, né? Lá a gente vai atender atendimentos voltados à saúde física, né? Talvez uma dor nas costas, talvez um problema de rins, talvez um problema de coração, e muito também os problemas relacionados às questões psicológicas, mentais, né? Tratando desde casos ou principais, na verdade, casos de depressão, né? São muitos que nos procuram em relação a isso, né? E existe uma abordagem dentro do CL que eu costumo chamar de terapêutica espírita do CL, né? A cabine de saúde é uma dessas terapias que o CL se dispõe a ajudar, né? O CL tem outros atendimentos que são... a nossa grande abordagem é uma abordagem contextual, uma abordagem global daquele que está vindo nos buscar, né? Tem a questão física, tem a questão espiritual, tem a questão psicológica. Então, a nossa estrutura, ela atende, ou se propõe a atender e acolher, na verdade a palavra é acolher, né, esses amigos que nos procuram exatamente para dar esse conforto, né, para dar essa percepção de que no CL existe uma equipe tanto de encarnados quanto desencarnados exatamente para ajudar, né, para apoiar essas questões vamos chamar assim, de dificuldade de dor, né? Esses procedimentos, eles são bastante rígidos, no sentido de que as cabines, elas têm padrão de atendimento, tanto me diz respeito à saúde, desobsessão, enfim, né? Então, a gente procurou estabelecer algumas normas nesses atendimentos exatamente para que passasse o conforto e a tranquilidade das pessoas que vão até nós. Essas questões relacionadas ao toque, né? Isso é muito importante, realmente é uma pergunta bastante significativa e bastante importante da gente esclarecer, né? Devo observar que no caso de cabine de saúde, são mais de 95 trabalhadores colaborando com esse trabalho, né? Todas as equipes, elas precisam ser montadas com que a gente chama de equipes mistas, homens e mulheres, né? Porque nós precisamos fazer com que a pessoa chegue até esse lugar, chegue até essa sala de atendimento e se sinta confortada. Nunca acuada, nunca com medo, não. A equipe está toda ela trabalha para o acolhimento, para o abraço, né? Naquela questão do envolver
com muito amor, com muita caridade, com muita vontade de ajudar, né? Mas, claro, não só a vontade, mas sim com técnicas para fazer isso, né? Nós trabalhamos nas cabines de saúde principalmente nas questões relacionadas ao perispírito, né? É lá onde a gente vai fazer a nossa grande atuação, né? É lá onde a gente vai conseguir amenizar algum tipo de dor, transformar aquele sofrimento, enfim, num impulso para seguir em frente, né? E às vezes, sim, essa questão do toque, ela é necessária, né? Para que se observe, o assistido observe que existe um atendimento, eu vou chamar assim, mais que o envolva melhor, né? O toque, ele tem aquela questão na nossa abordagem, né? Tem aquela questão do respeito e do carinho por aquela situação que está acontecendo, né? Basicamente, a gente faz os atendimentos levando até esses amigos, serviríamos como um grande canal de energia, né? De fluido, o fluido universal, né? Serviríamos desse grande canal. A equipe espiritual precisa dos médiuns para ajudar nessas situações. A grande energia que acontece ali dentro de transmissão, ela é tirada dos médiuns, né? Os médiuns estão ali fazendo essa doação de energia, né? E por vezes, sim, o toque ele é importante para como é que eu vou chamar assim, para esse resultado acontecer. Por favor, eu falo demais. Continuidade do que tu está falando, e eu pergunto, estamos à distância, poderia acontecer Deus médium trabalhar à distância, mandando energia de cura? Perfeito. Fazemos todas as quartas-feiras, depois dessa quarentena, explorar essa quarentena, né? Um período ali de meia hora, das 21 às 21h30, né? Toda quarta-feira, a gente faz uma grande corrente exatamente para essas questões, né? Isso não sou eu que estou dizendo, a literatura que nos traz, né, de uma forma muito esclarecedora, de que existe, a partir da união de pensamentos, de colaboração, de entrega para esses trabalhos, existe um efeito da mesma forma daquela de presencial, né? Aquela união em prece, em intenção de ajuda e de cura, é extremamente forte. É montada uma grande corrente de pensamento, uma energia exponencial que vai atingir todos aqueles que pedem apoio, né? Sim, os atendimentos à distância, eles têm o mesmo resultado que o presencial. Por quê? Preciso mais uma frase só. O grande colaborador de toda essa cura é o próprio assistido. É preciso fé e acreditar que aquilo acontece. Tem gente que às vezes vai lá e não se cura. E tem gente que vai com coisas muito mais difíceis, doenças que são mais confusas em termos de diagnóstico, e se cura rápido. O que é isso? Precisamos observar algumas questões, assim, né? Toda vez que a gente passa por algum problema, alguma situação, mesmo ela sendo de saúde, né, existe algum propósito para aquilo, né? Claro, existem as causas físicas, talvez algum desregramento, talvez alguma, enfim, né, alguma coisa que possa ter acontecido, mas existe um grande ensinamento naquilo, E esse ensinamento, ele passa, assim, por crer numa questão que eu vou chamar, assim, de uma força maior, né? Alguém que está regendo tudo isso. E alguns casos, eles são mais rápidos porque a própria percepção de que aquilo está vindo para me ajudar e até para me curar, né, no sentido de crescimento moral, aquilo está vindo de uma forma, como é que eu vou dizer assim, um grande ensinamento, e eu consigo colher daquilo informações para seguir em frente. E ter fé que aquilo realmente é uma coisa que veio para mim para me ajudar a crescer. E o contrário é verdadeiro. Pode ser que eu tenha uma coisa muito pequena, mas aquilo, talvez por falta dessa percepção de que aquilo vem para me ajudar, enfim, para me despertar, eu posso me posicionar de uma forma assim de lamentar, de medo, uma forma de
não tenho capacidade para transpor esse meu problema. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar muito forte, assim, né, em percepção daqueles que buscam um centro espírita. Eu sempre costumo dizer assim, o atendimento numa cabine de saúde, ele é um atendimento espiritual, ele é um atendimento de acolhimento, mas em hipótese alguma, por exemplo, substitui o médico. Esse trabalho é um trabalho complementar. Nenhuma cabine do cérebro vai escutar assim, não, larga o médico, porque o médico não sabe o que está fazendo. Não, pelo contrário. Mantenha o teu médico, leve confiança para esse atendimento que é feito lá fora e vamos trabalhar junto aqui dentro também confiando com a mesma fé, com a mesma vontade de crescer. Ou seja, é fundamental a percepção de que aquele que está deitado na maca, aquele assistido, ele tem total envolvimento nesse atendimento. Uma pergunta agora atual. Me falaram, espiritualidade, confirmas ou não, se quer responder também, à vontade, que dizem quem está mais atualizado com a sua energia própria, estabelecida, bem equilibrada, o coronavírus é muito mais difícil de atacar. Ok. Escutei alguma coisa sobre isso aí esses dias, sim. Né? Eu preciso perceber o seguinte, né? Na mesma linha do entendimento do momento que a gente está passando. Né? Aí nós vamos um pouquinho mais fundo aí em relação a essa fase que a gente está passando. Né? Por vezes a gente observa na literatura e entendimentos já trazidos de que por vezes é necessário algum tipo de movimento um pouco mais intenso, né, para que as coisas sejam trazidas ao nosso... a despertar algumas coisas que estavam lá meio adormecidas, enfim, a gente vai levando no automático, a gente vai, né, carregando as coisas do jeito que a gente imagina ser, né, mais imediatistas, enfim, etc, etc. Né? Eu gosto sempre de observar essas coisas do ponto de vista do espírito, ou seja, a gente tem um pouco que se distanciar um pouco da situação, né? Não ficar só vivendo aquela janela, aquele dia, aquela situação. Se distancia um pouco, né? Nós, como humanidade, a gente vem trabalhando nossa evolução, nosso desenvolvimento há muito tempo, né? E agora estamos aqui contemporâneos, vivendo o que eu gosto de chamar de heranças daquilo que a gente construiu lá atrás, certo? Por vezes, né, essas necessidades de como eu chamo assim, de reforçar coisas adormecidas, elas vêm com uma forma muito mais incisiva, né? Se eu tenho a percepção e a consciência de que essas coisas estão aqui para ajudar a humanidade, agora eu preciso também me posicionar não só como eu, Maurício, dentro desse corpo, eu preciso me posicionar, eu, espírito, né, sendo fraterno, vivendo em comunidade, né? Essa comunidade são 7 bilhões de encarnados, mais outros 40 bilhões de desencarnados. Então, existe um propósito para isso. Mas se eu tiver dentro de mim essa serenidade, aí eu sempre lembro aquela questão da grande régua e a moral, né? O que eu estou fazendo para me estabelecer como alguém útil, né, nessa obra de Deus? Né? Eu sempre lembro também que o nosso governador é Jesus, e eu preciso ser útil nessa seara. Né? O que significa isso? O meu entendimento é diferente dessas coisas. Talvez eu consiga perceber que se é um momento de isolamento, eu tenho que ter essa consciência coletiva, me isolar. Se é um momento de ajudar o próximo, eu preciso ajudar o próximo. Então essa conscientização do nosso momento, isso vai nos ajudar, sim, a estabelecer um entendimento melhor. Né? Esse entendimento melhor vai nos fazer maior ou menor propício à contaminação do coronavírus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós temos ferramentas hoje, do ponto de vista de entendimento das coisas, que podem ser que a gente consiga se preservar melhor com uma situação dessas. Né? Até isso me chama a atenção o seguinte para você, que hoje a gente está com a casa fechada e alguns reivindicam com a abertura da casa. Né? Médium ou trabalhadores da seara espírita não são super nada. Né? Somos iguais aos outros. Os cuidados são os mesmos. A carne é igual para todo mundo. Né? A nossa grande proteção é exatamente a nossa consciência em relação a esse momento.
Eu vejo que se a gente estiver trabalhando tudo aquilo que é estruturado já por Kardec ou por as mensagens de Jesus, enfim, nosso posicionamento em relação a isso é extremamente importante. Então, a nossa serenidade no momento desse é a nossa maior arma. E o respeito pelo momento, nosso e dos outros. Isso é importante, muito importante ouvir isso aí, é o despertar, digamos, é o sublinhar embaixo o cuidado. Isso é uma boa resposta. E agora estamos, eu acho que está na hora dos nossos patrocinadores aqui. Tem patrocinador. Tem patrocinador, bacana. A Pisca Produtora. Vamos responder as perguntas aqui que foram feitas aqui para a Candinha. Lembrando, todas as terças e quintas-feiras aqui no Instagram do Célio, a partir das 7h30 da noite, sempre o Paraguaçu, presidente da casa, São Francisco de Assis, Luz da Esperança, vai estar sempre trazendo algum convidado. Nesta quinta-feira já estamos convidando então para Tatiane Pinheiro, né? Tatiane Pinheiro é a convidada de quinta-feira, daqui a 2 dias, 7h30 da noite. E lembrando, quem puder ajudar, colaborar com a vaquinha do Célio para manter o Célio aberto, pode entrar no site do Célio, celi.com.br, e ali vai ter um linkzinho que vai direto para a vaquinha que está sendo feita no Célio. Então, eu vou dar aqui boa noite aqui à Candinha, que está com as perguntas que foram feitas aqui pelo pessoal que está assistindo. Hoje está bombando. Olha, impressionante como o pessoal está bombando. Ah, é? Eu gosto do... Quem está gostando da live do Célio, está com saudade do Célio, dá o joinha aí, que a Candinha adora. Então, boa noite, Candinha. Como é que tá? Boa noite. Que alegria! E hoje o meu querido... Minha sogra querida, todo mundo sabe que eu te amo. Eu também. É o único genro, né? É o único genro, o melhor que tu tem. Também gosto muito. É decoração. Maurício, Adriana Correia pergunta: gostaria de saber como o médium é responsável pela gabine de saúde? É escolhido? Ok. Isso é bastante importante, né? Existe toda uma caminhada que nós todos, como pessoas, precisamos trilhar, né? Precisamos compreender toda a estrutura onde a gente está inserido, né? E precisamos trazer para dentro das nossas atitudes esse tipo de entendimento, né? E existe também um grande trabalho que precisa ser desenvolvido em cada um de nós, que é de respeito. Respeito pela grande responsabilidade que se tem por aquelas pessoas que vêm buscar o Célio, né? E, acima de tudo, uma grande intenção de ajudar. Eu sei que todos nós temos essa intenção de ajudar, mas ela precisa passar por algum tipo, eu vou chamar assim, de algum processo de amadurecimento, né? Então, todos aqueles que se colocam à disposição nesses trabalhos de tanto da saúde, mas quanto de desobsessão, enfim, tenho certeza que dos passes, enfim, todos têm um processo de amadurecimento, né? Então, não é, às vezes alguns perguntam assim, mas vem cá, tu precisa ser um médium envolvido, um médium extremamente, como é que eu vou dizer assim, conduzido pelo teu mentor? Aí eu digo o seguinte: existe um grande cuidado a ser tomado. O Célio tem as suas normas, tem seus procedimentos, sim, mas acima de tudo, esse trabalho que é feito em cabine, tanto em cabine de saúde como nas outras cabines, não é um trabalho unilateral. O que eu quero dizer com isso? Não é só pela, vou chamar assim, pela batuta do dirigente espiritual ou dirigente encarnado. É um trabalho de cooperação, é um trabalho de muita sintonia, muita sincronia e de muita entrega de um lado e de outro. O que eu quero dizer com isso? É necessário observar isso. Eu posso ter alguma ideia assim de, não, o médium ele é autossuficiente, né, o dirigente da cabine é autossuficiente. Não é. Nós acabamos de conversar um pouco antes
que a energia que é trazida para aquele trabalho também é a energia dos médios da equipe. Então, assim, muita disciplina, muito entendimento do que tem que ser feito e, acima de tudo, muita entrega dentro vou chamar assim, do jeito CL de ser, do jeito CL de trabalhar. Então, esses componentes são extremamente importantes para que alguém, né, possa, vou chamar assim, assumir, né, uma direção de cabine. O que eu gosto de brincar muito, eu brinco muito com alguns, assim, nós não estamos preocupados com o nosso LinkedIn espiritual. Não é o lugar onde a gente está. Estou dirigente, estou diretor. Não, a gente está ali agora, né? Mas o mais importante é ser útil nesse trabalho, nessa cooperação de apoiar as pessoas que procuram a nossa casa. A Gisele pergunta: todas as pessoas recebem um convite para realizar um curso de médium? Não são todos que recebem esse convite. A casa, né, tem a escola de médios aberta a todos, né? Aqueles que estão interessados e não tiveram a indicação, procurem a casa para fazer esse curso, que é extremamente renovador, é um esclarecedor, né? Eu sou suspeito em dizer que os professores daquele curso lá são sensacionais, né? Porque são meus amigos, mas enfim, são sensacionais, né? Mas aqueles casos onde a mediunidade ela está aflorada e não percebida, e por isso, de alguma forma, ela pode estar, como é que eu vou chamar, atrapalhando, né? Mais atrapalhando do que ajudando, esses sim. Esses são aqueles que a gente vai correndo indicar para fazer a nossa escola. Mas, de novo, todos são bem-vindos a fazer o nosso curso, a nossa escola e se inteirarem da nossa casa. E eu gosto muito daquela abordagem do Paulo, que é assim, nós não vamos formar médiums, nós vamos trazer informação para que esses médiums observem suas faculdades e se coloquem, né, em equilíbrio perante essas faculdades. Esse é o grande propósito dessa escola. O Nelson Souza pergunta: todas as dores físicas são resultados dos nossos problemas espirituais? Sim e não. Nelson, se eu torço um tornozelo aos 15 anos de idade, hoje com 50, ele continua me incomodando, né? É uma questão física. Eu me machuquei e não curei direito, né? Mas sim, mesmo essas questões a gente consegue amenizar, né, dentro de um atendimento espiritual, porque a gente vai trabalhar exatamente com como é que eu vou chamar assim, com aquela lembrança daquela dor, né? A gente vai conseguir amenizar aquele sentimento de dor. Eu tenho certeza que a gente consegue isso. E muitos dos nossos problemas físicos, aqueles relacionados, vamos dizer assim, a questões cardíacas, questões digestivas, questões, enfim, mais diversas, elas podem ter, sim, a sua causa principal, não vou chamar assim, no desequilíbrio do espírito, por assim dizer, né? As questões espirituais, elas sempre têm que ser observadas nessa ótica, assim. Eu preciso buscar um equilíbrio do eu-espírito, que isso naturalmente vai ser passado para o corpo, né? Nos deixando mais serenos, mais tranquilos. Aí essas questões envolvendo, principalmente as questões de fundo emocional, a gente consegue afastar e resolver muito bem. Por isso, toda essa orientação e essa estrutura espiritual que o CL tem, né, nossas abordagens para poder acolher a todos, né? A gente tem, são as cabines de saúde, são os trabalhos de desobsessão, são as orientações, os passes magnéticos, enfim, é uma infinidade na nossa terapêutica espírita que consegue exatamente encontrar esse equilíbrio que a gente tanto procura. Ok. Posso fazer outra? Sim. O Pedro Ouriques pergunta: como a espiritualidade escolhe quem vai exercer e de que forma vai fazer o acolhimento fraterno? Pedro, o acolhimento fraterno é muito mais amplo do que algumas pessoas fazendo uma determinada abordagem, né? A gente até fez no ano passado um trabalho bastante extenso na casa toda, né, voltado principalmente aos dirigentes, mas enfim, extenso a todos os colaboradores, né,
nessa abordagem relacionada a acolhimento, né? Uma coisa é a gente trabalhar o atendimento, né? Ou seja, receber, dar informação, enfim, com simpatia, né? Como sempre. E a outra coisa é o acolhimento. O acolhimento, ele não passa por uma cabine ou por algumas pessoas. Ele passa por todos, né? E esse acolhimento tem muito mais a ver do que um sorriso. É poder deixar a pessoa, eu vou chamar assim, confortada onde ela está. A gente tem que observar que as pessoas que procuram o CL para atendimento, né? Eu vou dizer que, a bem da verdade, todos nós, quase 1000 colaboradores, mas vamos fazer esse exemplo assim, nós como procuramos o CL para atendimento, a gente está em sofrimento em alguma forma, em maior ou menor grau. E a gente quer exatamente aquela empatia, aquela caridade, eu vou dizer assim, aquela misericórdia, né? De poder observar em alguém que está lá abraçando, mesmo que não o faça de forma física, né? Mas é aquela questão do acolhimento de serenar aquela dificuldade, aquela tristeza, aquela dor, enfim. Todos nós somos acolhedores. Muito obrigada. Obrigado. Voltamos então ao Paraguaçu para dar continuidade nesse grande bate-papo. Quem está gostando, faz seu joinha. Quem quiser fazer suas perguntas, só escrever aqui. Vi que a Terezinha está online. Terezinha, semana que vem é a tua vez. Vamos aí. Pessoal, tem gente de tudo quanto é lado aqui, escrevendo, perguntando, nos apoiando. Eu acho fora de série isso. Evidentemente, naquela tua pergunta para ti, se a gente sempre diz para todos que vão, tu é o médium, tem que ir à escola, eu não saberia onde botar 77 mil que foi ano passado presencial, entendeu? Dentro de uma sala de aula, né? Tem que alugar um estádio aí para botar esse pessoal e dizer vocês vão desenvolver vossa mediunidade. Não, é passado por uma peneira que às vezes chega a 110 alunos, 140, 120, essa é a média da escola. Então, vocês notam que é um funil. Entra todos, mas muitos chamados e poucos escolhidos. Então, escolhidos. A casa espírita falou bem. Agora temos por regra uma coisa simples e fácil. Chamamos de quê? Disciplina. Disciplina num todo, no sentimento, no amor, no carinho, mas sempre acolhendo com muito abraço fraternal, aquele irmão que nos procura, porque sem eles não por que fazer o centro espírita. Não teria razão de ter o médium. Tem muitas doenças que chamamos kármicas. Criança com bronquite nunca fumou. Criança com enfisemas pulmonar. Crianças com cirrose no fígado, com 5 anos, 4 anos, nunca bebeu. Então, de certa forma, como nós somos viajantes do tempo e do espaço, é evidente que nós trouxemos, às vezes aparecem muitas sequelas de nossa existência de uma vida para outra. Isso é muito comum, porque senão nós estaríamos assim canalizados todos no único pensamento. Eu gosto de pão com manteiga. E todo mundo deve dizer, eu gosto com pão de manteiga. Não, eu não gosto de pão, gosto disso, gosto daquilo. E assim, nós somos diferenciados pela essa existência que nós estamos viajando para esse espaço. Então, essa é a verdade. Essa não podemos esconder. Saímos daqui e vamos ter outras experiências evolutivas na nossa caminhada espiritual, que somos o único que vemos vindo de várias vidas atrás de vida. Então, tu falou bem, isso é muito importante. Agora, Fábio, o tempo também está correndo. Gostaria, claro, de ter muito mais tempo. Mas falamos de desobsessão. Eu queria falar uma coisa como diretor da desobsessão. É um assunto, claro, daria assim, muito profundo pelos livros que a gente tem falando dos mestres que falam de desobsessão. Mas para a cura, às vezes é importante fazer todo esse trabalho preliminar antes de chegar ao caminho de cura ou para a cura em si.
teria que fazer desobsessão em geral ou alguns que tem que fazer? Essa é uma questão bastante que nem tu falou, faríamos umas 4 lives sobre isso aí, né? Mas tentando ser um pouco sintético, já que eu falo demais, né? O trabalho que acontece numa cabine de saúde, né? Ele tem toda uma proteção, por assim dizer, né? O assistido entra lá, mesmo acompanhado do seu obsessor. Esse obsessor, ele é, vou chamar assim, acolhido por aquela equipe. Aquela cabine não é uma cabine de desobsessão, é só de saúde, mas ela é acolhido por aquela equipe, né? Para poder se fazer o trabalho de atendimento à saúde daquele amigo. Ok. Mas sim, por isso a terapêutica do Célio é completa, né? Existe a necessidade, sim, de esclarecer aquele amigo obsessor que vem o acompanhando. Às vezes uma obsessão simples, às vezes uma obsessão dessas que a gente está conversando de outras vidas, outros momentos que agora se reencontraram e alguém está cobrando, né? E sim, é importante que a gente faça essa abordagem completa, né? Não se nega nenhum tipo de atendimento em saúde, não. Mas se há necessidade de trabalhar a questão da obsessão, é extremamente importante que se o faça. Por quê? Porque essa energia da obsessão é uma energia que ela nos drena toda a nossa força. Ela atrapalha a nossa vida. Se eu for mais desavisado, eu me deixo levar por essas vou chamar assim, por essas conduções errôneas, né? Então eu preciso fazer essa abordagem de desobsessão. Se não em todos os casos, na maioria deles. É extremamente importante a gente poder fazer esse trabalho, né? Quando é simples, a gente consegue resolver mais fácil, por assim dizer. Mas quando é a coisa mais complexa, precisa de uma abordagem um pouco mais profunda. Tem que pular às vezes te cortar um pouquinho, porque o horário está correndo aí. Eu sei. A gente nem falou sobre isso ainda. Então, sempre o pessoal acha, tem essa ideia, eu gostaria de falar ligeiro, assim, claro, é errado até te pedir isso, falar um assunto importante com poucas palavras, mas aí está a capacidade que tu tem, ou um palestrante que tu é também. Então, eu diria assim, o obsessor é meu inimigo sempre, ou às vezes pode ser um amigo, pai, tio. Eu vou dizer assim que a companhia espiritual, né, ela pode ser um grande amigo. O processo de estar junto com alguém de forma não esclarecida, isso prejudica qualquer um. Aquele que está encarnado e aquele que está desencarnado, prejudica qualquer um, né? O obsessor, aquele obsessor, vou chamar assim, obsessor clássico, né? Esse é alguém que hoje se sente, por assim dizer, traído por aquele amigo. E hoje ele está numa postura de adversário, sim. O que mais me chama a atenção é o seguinte, Paraguaçu, se existe tanta sintonia entre dois espíritos, né, nesse sentido assim de querer reaver alguma coisa, é muito, é muito batido isso, mas a proximidade entre o amor e entre o ódio, ela é incrível, assim. O inimigo não é o cara que eu gosto de brincar assim, que levou o step do meu carro, não. É alguém que vive comigo há muito tempo. Alguém que tem relações muito profundas comigo. E por algum momento, desavisado que somos, né, fizemos algum tipo de maldade, por assim dizer, com aquele outro. E agora eu quero me vingar. Eu preciso estar contigo, porque agora é tua vez de sentir a dor que eu senti. Né? Coisas nesse sentido. Então, às vezes, quem está junto com a gente não é nosso inimigo, mas atrapalha igual. E é preciso encaminhamento. Né? E às vezes, sim, é um inimigo que precisa esclarecimento. Tem pessoas que dizem que quando há uma desobsessão, de certa forma, afasta-se, libera esse espírito, a pessoa fica curada. Pode acontecer isso? De a doença, os sintomas que eu sentia ser do próprio obsessor? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Porque aquele sentimento, às vezes a obsessão que a gente gosta de chamar de simples, é alguém que está sofrendo e identificou em ti um apoio, né? E todo aquele sentimento que está se passando, às vezes é um enjoo, uma dor de cabeça, etc, né? É aquela coisa de tirar a tua força para poder alimentar dois, né? Então, assim, todo aquele sentimento que aquele amigo está passando,
daqui a pouco ele sofreu um grande acidente, etc. Tudo aquilo pode refletir em mim, né? E um trabalho de desobsessão ele é extremamente importante para isso, para que essas energias sejam, vou chamar assim, separadas, né? E cada um siga o seu caminho. E a recuperação daquele que não tinha nada, que era um reflexo daquela indução do nosso amigo, né? Aí, pô, volta tudo à tona, né? A toda a sua saúde anterior. Eu vejo, às vezes, muito comum a gente observar, digamos assim, o humor da pessoa de repente muda. Claro, tem diagnóstico psiquiátrico e pronto. Ok. Isso, o nome, pronto. Mas espiritualmente pode acontecer, digamos, do meu humor, o obsessor chegar, ou esse espírito chegar em mim e fazer eu mudar meu humor em relação às outras pessoas até. É extremamente importante a gente observar o seguinte: existe um grande presente que a gente recebeu de Deus, que é o livre-arbítrio. As minhas ações, minhas atitudes, meus pensamentos, eles são conduzidos por isso, né? Se eu não tenho esse entendimento, qualquer tipo de influenciação externa, isso pode acontecer não só de um espírito, mas de uma outra pessoa com a gente, né? Ou nós com alguém, né? Qualquer influenciação externa para aquele desavisado, isso pode desestruturar. Eu posso passar de um estágio de alegria para uma falta de humor absurda, né? Eu posso passar de um estado de felicidade para uma tristeza também muito forte, né? Eu posso, daqui a pouco, de uma hora para outra, ficar ansioso. Então, eu preciso, de alguma forma, estabelecer meu autoconhecimento. Eu preciso ter as rédeas da minha vida, né? Para toda vez que acontecer uma alteração dessas, eu poder fazer essa avaliação. Sou eu? Será que sou eu esse? Ou será que é alguém que está aqui do meu lado tentando fazer essa ajuda? E agora, eu te pergunto, Paraguaçu, nós estamos aí em momento de isolamento e quarentena, né? Eu estou me sentindo mal-humorado e o céu está fechado. O que eu faço com esse meu sentimento, com essa minha raiva, essa minha tristeza? O que eu faço com isso nesse momento? Isso é importante. Isso é importante. Sempre nós temos um livro chamado de cabeceira. O que livro é esse? O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ouvir as palavras de Deus através do Evangelho e a nossa orientação que nos dá para possamos passar esse tempo. E, pessoal, e pensando bem, a maior alegria que temos na nossa vida é a família. Claro, são alguns mais chatos, menos chatos. Então, assim, nesse todo processo, estar com a família é um aprendizado de ter a paciência, adquirirmos paciência e reatar aquele sentimento que nos uniu da primeira vez, chamando de amor. Então, vamos dar força, sentir isso, passar isso, entender que palavras bonitas, que palavras elogios, palavras de verdadeiro sentimento têm uma força muito grande em outras pessoas, como nós nos sentimos bem se ela se sente bem. Então, a ação e a nossa reação. Querido, agora estamos na hora, tem tempo. Só uma, tá? Eu quero uma ficada minha, não posso deixar. Legal que o pessoal está participando bastante. Legal. Tá. Paulinha Lima pergunta: existe morte acidental, abreviado com desencarne? Morte acidental abreviada com desencarne. Olha só, existe todo um processo sendo rápido, né, porque a gente está com o tempo estourado. Existe todo um processo de planejamento reencarnatório, tá? Então eu não sei quando é que vai acontecer isso, mas eu sei que em algum momento, em alguma situação, a gente já mais ou menos definiu que isso vai acontecer. Abreviar a nossa vida. A gente pode abreviar a nossa vida. Se a gente tiver uma vida desregrada, se a gente não observar mais as coisas importantes e se deixar levar por outras, como, por exemplo, situações até ruins, deploráveis, no sentido de vícios, etc., né, que nos levam para o fundo do poço. Ou seja, a gente pode ser um suicida em potencial, sim, né? A gente pode, de alguma forma, abreviar isso. Isso vai ser bastante difícil lá na frente, a gente vai ser cobrado por isso, né? Mas, acima de tudo, a gente tem que ter a clareza de que nós vamos ter o nosso momento de desencarne, esse momento ele vai chegar, mas não nos preocupemos com isso.
tentemos viver na nossa plenitude esse momento de hoje. Tá legal. Obrigada. Respondido. Beleza, então, para finalizar, então, só para você. A palavra de despedida é tua, tá? Estamos em cima do horário. Gostaríamos, Tá, claro, ok. de contar todo dia, vamos ter de novo. E sempre agradece primeiro, depois eu agradeço meus amigos. Tá bom, tá bom. Quero agradecer a todos que puderam, que nos prestigiaram nesse momento, né? E dizer assim, é um momento difícil, é um momento diferente, né? Mas aquilo que o Paraguaçu falou, nosso livro de cabeceira é o Evangelho. Mas mais do que ser o nosso livro de cabeceira, tem que ser aquele condutor das nossas atitudes. Se a gente está na doutrina espírita, e eu sou bem chato em relação a isso, né? Chato pro bem, tá, pessoal? A gente tem já despertado a nossa responsabilidade. Então não adianta a gente só fazer a leitura e ver as palavras bonitas, mas sim colocar nas nossas atitudes. Confie nisso. Nós somos o Evangelho andando pelas ruas, o Evangelho dentro de casa. Nossos amigos, nossos familiares percebem isso, nossos obsessores percebem isso e percebem que a gente está tentando a nossa melhoria, o nosso crescimento. Eu só posso agradecer essa oportunidade e dizer para vocês que estou muito feliz com esse momento e sempre desejando a mais alta energia de luz, de paz e Jesus no coração de todo mundo. Esse é o nosso modelo, é o nosso guia. Confesso, sou extremamente apaixonado por esse cara. Esse cara tem um significado muito grande na minha vida e me ajuda todos os dias, sempre, sempre, sempre. Muito obrigado, Paraguaçu. Agradecer, eu que agradeço o momento, esse encontro assim maravilhoso, de esclarecimento, de simpatia, de amor, de palavras doces, fáceis, desse entendimento. Explicou muitas coisas que o Espírita sabe, que o Espírito entende, que o Espírito da caminhada dele passa para os outros, essa facilidade, essa franqueza, esse sentimento que ele sente de amor. Isso é maravilhoso. E nós podemos dizer a vocês que ouviram a paciência de estarmos juntos nessa caminhada. Podemos dizer obrigado aqui aos patrocinadores, o Pisca Produtora, uma coisa da Candinha, mais uma plateia aqui de espíritos, que eu não sei quantos, mas deve ter, mais dois aqui encarnados aqui do lado. Então, estão, de certa forma, energizando esse momento, que possamos transmitir o melhor, irmãos. Transmitir aquelas, dizimindo algumas dúvidas, se aconteceu isso, que maravilha. Podemos hoje sentir-nos mais tranquilos, por ter, de certa forma, dentro dessa laguna, dessa existência, desse momento dificílimo, dizer assim, ajudei alguém, cooperei com alguém. Esse é o nosso caminho de fé no tabernáculo de nosso peito, que nós carregamos Jesus e Deus. Temos a alegria de poder dizer para nós que aonde eu estou na caminhada dessa minha vida, seja onde for, dentro do centro espírita, fora do centro espírita, dizer sou mesmo. Eu sou aquele atrás daquilo que tu falou, do grande homem, daquele homem que me ensinou essa lição, que eu posso ter orgulho sempre de dizer, eu estou contigo, tu também deve estar comigo. Mas dentro da tua beleza e grandeza, eu nem peço isso porque eu não sou tão merecedor de te encontrar nas minhas veias essa energia de tanto amor. Por isso, meus manos, se cuide. E dentro dessa energia que criamos, que temos, pode ter certeza que a espiritualidade vai dizer, vocês estão defendidos pela grandeza maior, pelo amor, pelo sentimento único de continuarem na Terra praticando, desenvolvendo e ajudando aqueles que mais precisam, aqueles que caem e possam tuas mãos, teus braços, levantar um abraço fraternal de irmandade, dizer, vem comigo que eu te ajudo a caminhar. Por isso,
dessa noite, desse momento de sentimento, eu te digo, Maurício, equipe do Centro Espírita, que possamos, nessa grande corrente agora de amizade fraternal, de sentimento, através mediunicamente, dizer obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado a vocês. Um beijo no coração. Beleza, pessoal. Então, encerramos mais uma edição da live do Celi. Quem gostou dessas lindas palavras, grande conhecimento do Maurício, dê seu joinha. E quinta-feira estaremos com a Tatiane Pinheiro, 7h30, para mais uma live aqui do Celi. Pessoal, muito obrigado. Esse é o único jeito de mantermos esse contato, vocês com o Celi com vocês, entendeu? E vamos torcer para passar logo essa pandemia e voltar o Celi estar aberto para receber com o coração aberto todos vocês, tá? Quem puder ajudar o Celi, entre no site do Celi, celi.com.br, e vai lá na parte da vaquinha do Celi e faça a sua contribuição, caso puder. Porque o nosso medo maior é que demore e o Celi não possa mais ser aberto devido à parte financeira, burocrática que existe uma casa espírita. Então tá, vou deixar aqui então para a Candinha dar as palavras finais e até quinta-feira. Até quinta-feira. Uma boa noite a todos. Valeu. Tchau, pessoal.